Olá pessoal, vim apresentar para vocês um projeto simples que a gente desenvolveu. É um automatizador de refrigeração. Pode ser refrigeração de uma fonte linear, uma fonte chaveada, um amplificador, enfim. Qualquer equipamento que necessite de uma refrigeração em um determinado momento, o momento que ele aquece. Então aqui os componentes utilizados, pessoal. 3 BC548, tá? Um resistor de 10K, um resistor de 150 ohms por 2 watts. Depois eu vou explicar o porquê de 2 watts nesse resistor. Aqui dois diodos, um N4007, dois resistores de 1K, um LED vermelho, um LED verde, o cooler, um relézinho comum, 12 volts, um outro diodo 4007 que vai ser o elemento sensor. Esse diodo a gente vai fixar ele no dissipador de calor, próximo ao transistor, próximo à carcaça onde vai gerar o aquecimento, que esse diodo vai monitorar a temperatura. A função desse resistor de 10K é evitar disparo aleatório do transistor que vai acionar o relé. Então eu vou manter aqui ele polarizado com um nível de tensão que só quando começar a aquecer o diodo que vai disparar esse relé. Esse resistor de 150 ohms, a função dele que é? Está sendo alimentado o circuito com 12 volts e também está vindo 12 volts nesse resistor. Há uma queda de tensão aqui, passa por esse diodo e vai alimentar diretamente o cooler. A função dele é manter o cooler numa rotação baixa. Porque como a gente está trabalhando com um circuito que necessariamente tem que estar sempre ventilando, só que eu não quero aquele ruído da ventilação o tempo todo, então com meia velocidade eu consigo manter uma certa ventilação sem um nível de ruído. O cooler vai estar trabalhando com metade da velocidade máxima que ele pode alcançar. Aqui é o relé que vai fazer o acionamento, tá? Terminal normalmente fechado, com a nomenclatura NC, ele vai alimentar, olha, ele está pulando aqui, tá pessoal? Ele vai alimentar esse LED verde. Esse LED verde é simplesmente para monitorar, dizer que ele está na temperatura normal. Tem um resistor de 1K limitando a corrente. Agora, o normalmente aberto do relé, ele vai ter a função de alimentar um LED vermelho, que vai indicar que o cooler está em rotação alta, porque esquentou. O diodo sentiu, percebeu, né, recebeu a temperatura alta e disparou o relé. E ao mesmo tempo, ele vai alimentar aqui o cooler. Por que desses dois diodos? Se eu não colocar, vai funcionar também. Porém, os LEDs vão ficar acesos. Um LED vai acabar tendo um retorno de tensão para o outro LED, né? Porque aqui já vai ter alimentação constante. Então eu ponho esses dois diodos aqui para não haver retorno, para que a indicação seja correta, tá ok, pessoal? Aqui é o circuito já funcionando, tá? Dá para notar que o cooler está com uma rotação baixa. Aqui é o circuito, tá? Eu fiz numa plaquinha de fenolite. Coloquei dois resistores de carga, fazendo a função do resistor de 150 ohms por 2 watts. Os 3 transistores, o LED verde indicando que a temperatura está normal, os dois resistores de 1K aqui para polarizar o LED e ali atrás o resistor de 10K para manter a base do terceiro transistor ali polarizada de maneira correta. Os dois diodos para que não haja retorno. O relé eu soldei ao contrário porque os terminais dele não coincidem com o padrão de furação da placa, tá ok? Então aqui dá para notar, eu estou alimentando
com 13,9. Rotação tá baixa. Eu vou aquecer com o ferro de solda o diodo que a gente comentou, o elemento sensor, ele está aqui, ó, é o primeiro. Eu vou aquecer e o pessoal vai notar que vai mudar o LED e a rotação vai aumentar. Eu vou aproximar o ferro de solda. Olha lá, já ficou vermelho. O cooler está em rotação alta. E enquanto esse diodo não esfriar, o cooler vai ficar em rotação alta. Quando a temperatura baixar, o LED volta a indicar verde e a rotação diminui novamente. Alguns clientes encomendam esse tipo de circuito em qual finalidade? Em fonte de alimentação. Tipo essas fontes de bancada, fonte regulável, né? Por quê? Às vezes a pessoa tem um rádio, tem alguma coisa que está sendo ligada na fonte em uma bancada e ele não quer aquele ruído constante daquele ventilador acionado em velocidade máxima, sendo que ele está usando o mínimo de carga possível. Então a gente faz esse circuito. Ele vai manter a rotação baixa e quando o usuário ligar algo que puxe, que drene uma determinada corrente, que aqueça essa fonte, o diodo vai notar essa temperatura mais alta e vai disparar o cooler na velocidade alta para refrigerar. Quando essa temperatura abaixar, ele volta a rotação normal, mantendo assim maior silêncio, evitando aquele transtorno do cooler em velocidade alta constantemente, tá? Eu vou esquentar de novo. Ele já acionou, velocidade alta. Assim que o diodo esfriar, a temperatura dele abaixar, o LED vai indicar estado normal e a rotação cai. Quando a rotação cai, o que acontece? A alimentação só passa por esses dois resistores para estar alimentando. Por isso que ele está com uma velocidade bem baixinha. Quando a temperatura aquece, esse diodo começa a ter uma corrente de fuga reversa. Porque se a gente for notar no circuito, ele está polarizado reverso. O catodo está no lado positivo. Então assim, eletronicamente falando, ele está polarizado reverso. Não vai circular corrente aqui. Porém, quando eu aqueço ele, quando eu gero um calor, o dióxido de silício dele acaba permitindo uma corrente de fuga. E essa corrente de fuga aciona, polariza os transistores. Esses dois primeiros vão amplificar essa corrente de fuga para que esse terceiro acione o relé. Então a gente tem um circuitinho de baixo custo, componentes fáceis de achar e que vai fazer um diferencial na sua fonte, tá ok? Vai ficar um diferencial para você estar de repente agregando a sua bancada. E fora isso, ele tem uma grande utilidade que é manter um ruído baixo e mesmo assim uma refrigeração constante. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por estar acompanhando meu canal. Se que gostou do vídeo pode dar um joinha. E até o próximo vídeo, pessoal.